crianças, vamos retomar a atividade. Hoje a Pru tá gravando o filme à tarde, o vídeo à tarde. A atividade é super simples, de hoje e de amanhã. Vamos relembrar um pouquinho. Nós já vimos narração, vimos também a descrição, dissertação. Estamos na metade desse, da instrução, texto instrutivo. Tá bom? Vamos lá. Vimos receita culinária, que é um título que a gente tem muito acesso. Bula de remédio também. Parabéns para as crianças que fizeram. E manual de instrução. Foi muito bacana. Poucas crianças lavaram as mãos. Mas, vamos lá, espero que tenham aprendido. Olha lá o que vamos ver hoje. Placas de trânsito. Todo mundo conhece placa de trânsito. Às vezes não sabe o significado dela. Ah, trânsito, professora, mas eu não dirijo, é minha mãe que dirige, é meu pai que dirige. Só que nós somos pedestres. E nós fazemos parte do trânsito também. Por isso que é importante saber. Olha lá, definição de placas de trânsito. As placas de sinalização, sinais, consistem numa parte muito importante do tráfego de veículos. Então, mesmo que o trânsito aconteça na rua com os carros, tudo que acontece na calçada, nas praças, tem a ver com o trânsito. Se uma criança sai correndo da praça, entra numa rua, está no meio do tráfego dos veículos. Então, nós temos que entender que tem lei para a rua, para a praça, para a calçada. Temos que conhecer as leis. As leis são para pedestres e ciclistas. Uma vez que direciona todo mundo a uma determinada conduta. Eu tenho que obedecer à lei. Quando fala trânsito, são todos aqueles que se movem pelo chão, pelo ar e pela água, tá? Tem de modo geral a função de comunicar. É muito importante isso aqui, ó. Comunicar, conversar com quem está no trânsito. Aos integrantes do trânsito, informações de como utilizar isso de forma correta. Mas afinal, o que é trânsito? Professora, o que é trânsito? O trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos, de animais. Tem pessoas que se locomovem a cavalo, de charrete, tá? E que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. Não é só a rua da nossa casa, não. Quando eu vou a Ribeirão Preto, eu pego um trânsito. Eu caminho por uma estrada, tá? O trânsito é um espaço coletivo. Muitas pessoas usam. Ou seja, é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm direito e deveres, até os animais. Você acha que você pode ter umas vaquinhas lá na chacrinha e deixar a porta aberta e elas irem pra rua? Dá multa. Cavalo também dá multa, tá bom? E quem é multado? O dono, porque o animal não pode responder por si. Tem até lei se você atropelar um cachorrinho e não prestar socorro. Mas o dono do cachorro também tem que responder por isso, tá bom? Por isso é necessário que haja respeito e compreensão. Temos que compreender, entender entre todos que participam do trânsito. Cada pessoa tem a sua função. E aí, vamos lá. Vamos guardar isso dentro da gente, porque o trânsito no Brasil ele é caótico, ele é um problema. No trânsito, existem regras e leis que devem ser cumpridas para que haja organização e para que tudo funcione direitinho. Quando as pessoas esquecem isso, acontecem os acidentes. Quando você não obedece às leis, acontecem os acidentes. Tanto quando os motoristas quanto os pedestres. Acontece acidente quando nenhuma dessas classes respeitam as leis. É muito importante que todos conheçam quais são as formas corretas de se comportar no trânsito, respeitando as outras pessoas que também convivem nesse espaço. Assim, fica fácil evitar acidentes. Olha lá, trânsito. Quem é quem no trânsito? Temos motorista, temos, olha aqui um cara de bicicleta, temos uma criança, tem semáforo, tem faixa de pedestre. Todo mundo que se movimenta na rua, na calçada, está dentro do trânsito. Motorista. Quem é motorista? Motorista é quem dirige um veículo. Pode ser carro, pode ser caminhão, pode ser moto não, que é outro nome. Vamos ver de moto também. Tá? Mas pode ser um carro pequeno, pode ser uma caminhonete. Motorista é aquele que dirige um veículo. Para poder dirigir, as pessoas têm que ter a idade mínima de 18 anos para poder tirar carta. É proibido dirigir sem carta. Mesmo que você já tenha 18 anos, se você não tem carta, não pode dirigir. Olha lá, fazer um curso, aprender as regras, aprender as leis. Então, eu já tenho 18, já tenho 20 anos. Não pode, o papai não pode ensinar, o tio não pode ensinar. Tem a autoescola.
o lugar correto de aprender, tá bom? No final do curso, passa por um teste para saber se aprenderam tudo direitinho. E vou falar pra vocês, a gente não aprende tudo lá na autoescola não, viu? Muita coisa a gente aprende no dia a dia. Tem que ser responsável, tem que ter uma mente consciente. A autoescola é um tempo só ali, que nem nós aqui, não conseguimos ensinar tudo pra vocês, tá bom? Outra coisa, os motoristas precisam saber e conhecer as regras e as leis de trânsito para poder respeitá-las e evitar acidente. É muito importante que, além de respeitar as regras, as leis, os sinais, os motoristas devem respeitar as pessoas. Lá em São Paulo, eles são tão impacientes no trânsito que se de repente você cometer um erro, fechar alguém, não dá nem para parar para conversar. As pessoas dão tiro, brigas de trânsito, se matam por causa de trânsito. Uma buzinação, moto cortando, sabe? Tirou de dentro da gente a humanidade. Nós precisamos, aqui no nosso interior, manter essa humanidade dentro de nós, tá? Assim é possível que o trânsito seja um ambiente onde as pessoas possam conviver em plena harmonia. Ciclista, outro integrante do trânsito. Ciclista é quem circula de bicicleta. Ah, eu ando de bicicleta na rua. Tem regra, tem lei para ciclista. Você sabia disso? Olha lá. Ao andar de bicicleta, o ciclista precisa respeitar a sinalização e as leis também. Quem acha que pode andar de bicicleta na contramão está enganado. Você tem que andar na mão. Se os carros estão à direita subindo, você de bicicleta tem... Se você vai descer, tem que ser do lado esquerdo ou na outra rua, onde a mão é para descida. Ah, não, eu faço o que eu quero com a minha bike. Passo na calçada. Bicicleta não pode andar na calçada. Bicicleta tem que andar na rua, nem no meio-fio. E se está no lugar onde tem a ciclovia, é obrigatório a bicicleta andar onde? Na ciclovia. O ciclista deve andar no sentido dos veículos e quando estiver em grupo, deve pedalar um atrás do outro. Não pode pedalar lado a lado. Carro não anda lado a lado. É um atrás do outro. Regra para ciclista, tá bom? Motociclista. Agora é quem pilota a moto, tá bom? As pessoas que andam de moto pelas ruas no trânsito são chamadas de motociclista. Motoqueiro a gente fala, né? Para andar de moto também, é necessário ter a carteira de motorista. Para carro e para moto. São duas categorias. Além disso, é obrigatório usar capacete. Não é só aquele de colocar, tem que ter aquele negocinho aqui embaixo para prender, tem que ter a viseira. É obrigatório. É um uso obrigatório, tá bom? E o mais importante, é preciso pilotar a moto com muita atenção e muito cuidado. Você sabia que crianças menores de 7 anos não podem andar de moto de jeito nenhum? Nem com o pai, nem com a mãe, nem com o avô, nem com o responsável, mas nem atrás, nem de capacete. Só acima de 8 anos de idade. É lei, tá? Pedestre. Estamos na nossa área. O pedestre é quem circula a pé. Você pode ter 18 anos, você pode ter carta. Se chamasse de motorista, você está andando a pé? É pedestre. Todo mundo que está a pé é pedestre. É quem circula a pé. Todas as pessoas são pedestres no trânsito. Todas. Mesmo que você está sentado no banco do motorista, fora dele você é um pedestre. Porém, nem todas são motoristas. Todas são pedestres e algumas são motoristas. Por exemplo, quem não tem um carro, quem não tem carta, não pode se chamar de motorista. O pedestre tem direitos e deveres, assim como todos os agentes do trânsito. Pedestre nota 10. Quer ser um pedestre nota 10? Fique esperto. Seja um pedestre consciente. O que será que essa imagem nos mostra, hein? O que será que tem a ver isso com consciência? Primeiro, utilize a calçada para caminhar. Evite andar na rua ou na beiradinha, no meio-fio. Sabe quando a calçada faz aquele degrauzinho para a rua? A gente adora andar ali se equilibrando. Não pode. É mais pro meio ou beirando o muro. Porque se você se desequilibrar e cair, ó lá, pode acontecer um acidente. Às vezes tropeça, tá bom? Obrigação do pedestre é caminhar na calçada. Depois, procure a faixa de pedestre para atravessar a rua. Aguarde na calçada até ter certeza de que todos os veículos pararam. Se tem uma faixa de pedestre, espera. O correto é o carro parar com semáforo ou não, mas nem todo mundo obedece, tá? Você não vai pôr tua vida em risco.
fica na calçada, o motorista tem que ver você ali. Espera que todos os carros parem para você atravessar. Depois de ter certeza, aí sim você pode atravessar. Se a rua que você precisa atravessar não tem a faixa de pedestre, presta atenção nisso, gente. Para na calçada, olhe para os dois lados. Certifique-se que é seguro você atravessar andando e não correndo. Não é para atravessar correndo de uma calçada na outra. Andando, tá bom? Outro, a calçada é o local correto para o pedestre circular. Infelizmente, algumas calçadas estão cheias de buraco. Em São Paulo tem uma campanha, estão arrumando as calçadas das escolas, dos parques, dos lugares que são públicos, tá? E outra, nós temos também que ter a preocupação com a acessibilidade. As pessoas de cadeira de roda, com uma muleta, com deficiência visual. Se a gente que enxerga com as duas pernas, tropeça, cai e se machuca, se imagina alguém que tem algum tipo de limitação. Olhe bem a sua calçada, veja como é que ela está. A calçada é nossa obrigação de cuidar, não é da prefeitura. Exercício. Presta atenção. Essas placas, tem mais, tá, gente? Essas são algumas placas que são especialmente para o pedestre. O motorista tem que conhecê-la para respeitar o pedestre, mas o pedestre tem que saber que tem que obedecer essas leis. Nós aqui estamos falando de pedestre para pedestre. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 imagens de sinalização. E aqui embaixo, 5 definições. Qual dessas placas que é semáforo de pedestre? Nós vamos ligar. Qual dessas placas que é proibido pedestre? Qual delas? Pedestres à direita, ciclistas à esquerda. Qual é a faixa de pedestre? Qual é a área escolar? Ligar. Pode ligar na própria imagem pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham dado importância para essa aula, viu, gente? Cidadania é entender de trânsito. Você quer ser um bom cidadão? Comece obedecendo essas leis. São simples. Ajuda a vovó, ajuda a mamãe, ajuda o irmãozinho. Às vezes tá brincando na calçada ali, a bola sai correndo, as crianças saem para ir atrás da bola. Acontece muito acidente com isso. Muitos acidentes acontecem por falta de respeitar as leis. Tá bom? Espero que vocês façam atividade e até amanhã. Beijo!